Vamos dar continuidade agora à próxima palestra, a última palestra da nossa manhã, no dia 30, primeiro dia do 12º Congresso Six Sigma Brasil. Vou apresentar os 3 palestrantes que vão falar sobre justamente o modelo híbrido, sobre essa publicação e essa nova forma de enxergar os projetos e os processos. Adélio Pereira de Souza Júnior atuou em grandes multinacionais, tendo sido executivo de multinacional norte-americana, como diretor da América do Sul, de Enterprise Lean Sigma, e membro do Comitê Mundial da Enterprise Lean Sigma, função na qual foi responsável pela implantação de Lean Six Sigma e sua aplicação na elaboração, implantação e sustentabilidade das estratégias de negócios e riscos corporativos. Nos últimos 4 anos, Adélio efetuou o treinamento de mais de 300 Black Belts e Green Belts nos Estados Unidos e na América Latina, em empresas de diferentes ramos, industrial, de serviços, o que resultou em ganhos de mais de 400 milhões de dólares. Também liderou a implantação de processos de elaboração, cascateamento e gerenciamento de planejamento estratégico em diferentes empresas e resultados em mais de 50 novos projetos com ganhos acima de 100 milhões de dólares. Seu background é industrial, tendo gerenciado diversas áreas como gerente de planta, produção, processos, qualidade, engenharia, etc. Na Unicamp, fez seus cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia Química e extensão em Engenharia de Qualidade. Na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, fez curso de administração e nos Estados Unidos fez curso de estatística, Lean Six Sigma, Black Belt e Master Black Belt, tendo recebido em 2005, 2006 e 2007 prêmios a nível mundial pela aplicação de resultados de Lean Six Sigma. Ele vai estar ladeado do nosso CEO e founder da Six Sigma Brasil, Clóvis Bergamo Filho, com mais de 12 mil associados no portal de conhecimento, que tem a missão de agregar a uma comunidade brasileira a todas as pessoas interessadas em discutir, compartilhar, fomentar conhecimento, aprimorar a aplicação de melhorias e práticas a integrar a utilização das metodologias com o objetivo de redução no OPEX e objetividade de investimento no CAPEX. Atuou durante 20 anos como profissional da Xerox do Brasil, gerando um retorno significativo em projetos de produtividade Lean Six Sigma. Coautor de 2 livros, Uma Evolução Silenciosa no Gerenciamento das Empresas com Six Sigma, Ruptura no Modelo Tradicional das Empresas, ambos publicados pela Brasport, e agora o modelo híbrido. O terceiro e último palestrante, não menos importante, nosso querido Luiz Oliveira, nosso querido Luiz Oliveira, da Ótima, diretor-presidente da Ótima Consultoria e Treinamento, bacharel em Estatística pela Unicamp, pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, CQA pela ESQ, Lead Assessor ISO 9000, examinador do PNQ por diversos anos, Master Black Belt de Lean Six Sigma pela AIT Group, nos Estados Unidos, especialista em gestão competitiva Lean Six Sigma. Ele atuou mais de 10 anos na área de qualidade do Grupo Ford e Vistam, vasta experiência em gerenciamento de projetos para melhoria de produtividade, qualidade e redução de custos, bem como certificação de normas como ISO 9000, VDA 6.1, EAQF, TL 9000, QS 9000 e ISO TS 16949. Implantação de ferramentas de qualidade. Vou chamar essas 3 feras aqui ao palco para falar sobre o modelo híbrido. Uma salva de palmas para Adélio Pereira, Clóvis Bergamo Filho e Luiz Oliveira. Quem começa? Bom, vou começar primeiro agradecendo a compreensão desse evento que eu acho que anterior, né, a palestra do Alisson, acho que valeu a pena a gente passar essa mensagem dele, né? E aí, a ideia nossa a gente já está meio acostumado, né? A gente não é uma dupla sertaneja, mas é um trio caipira, né? Já estamos meio integrados aqui. Então, o Adélio vai dando a condução e a gente eu e o Luiz vão colocando algumas ponderações, né, e considerações, mas a ideia é fazer uma coisa fluida e mais dinâmica, de uma forma aí que todos possam até a gente estar os 3 colocando seus pontos de vista e enriquecendo aí, vocês depois fiquem à vontade de tirarem dúvida.
Bom dia a todos, não é? Prazer estar aqui novamente, depois de 2 anos do último encontro nosso, né? Quando nesse último encontro, há 2 anos atrás, foi a primeira vez que nós falamos mesmo, de uma maneira mais significativa, de um modelo híbrido. E por que isso, né? Porque naquele momento, aqui no Brasil, a gente percebia que estava num momento de poder falar sobre isso, da evolução das coisas. Hoje nós vimos na primeira palestra falando sobre essa questão de evolução, não é? De como que as metodologias vão se juntando. Há tempos atrás, eu costumo dizer que eu sou antigo, para não falar que sou velho, não é? Há tempos atrás, quando teve toda aquela discussão de Lean, ou Six Sigma, ou Lean Six Sigma, foi uma baita discussão. Nos Estados Unidos era uma confusão enorme, né? Eu estava lá num seminário que foi uma discussão que era só discussão disso aí. Será que junta? Será que não junta? Esse foi um híbrido da época, né? Nós continuamos tendo mudanças e melhorias, porque quando a gente fala sobre melhoria, é impossível que nós continuemos com as metodologias iguais eram no passado, se não melhorar nada. Ué, a gente não sabe melhorar em casa? Claro que a gente tem que saber. E as coisas mudam, as coisas evoluem. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. E até mesmo quando a gente fala das coisas mudarem, evoluírem, já nesse primeiro slide, nós vemos aí como isso acontece, né, Luiz? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Como o Adélio lembrou, a gente começou essa discussão, a concepção dessa ideia de como fazer essa integração dessas metodologias, para não repetir um pouco aquela discussão que foi inócua de Lean ou Six Sigma. No fundo, a gente entende que elas se complementam, né? Mas hoje acho que está um dia, essa manhã está bem reflexiva, né? Então, o Márcio começou falando da questão das metodologias, agora nós vimos a questão do alimento no mundo, né? E, então, vamos continuar nessa pegada e ampliar um pouco essa discussão, né? Então, vou trazer aqui uma reflexão até mais ampla da história da humanidade, né? E nós temos aí um desenvolvimento tecnológico, principalmente no século XX, mas ele começou na Revolução Industrial, né? Há bastante tempo atrás, mas no século XX nós experimentamos uma evolução espetacular, né? Baseada em matrizes tecnológicas, né? E energéticas, que nos propiciaram evolução, né, com base no petróleo, com base no carvão, né, na indústria em vários segmentos, seja a indústria automotiva, a indústria eletrônica, química, os celulares, etc., de comunicação. Então, hoje nós temos um nível de conforto, um nível de facilidade de vida que ninguém antes na história teve como nós. Nós somos privilegiados em estar nesse momento, né? Isso é fruto da nossa capacidade de aprender, né, de essa inquietude de evoluir, né, e de estar trazendo soluções e inovações que melhorem a vida de todos. Mas, por outro lado, no entanto, temos também, isso tem se mostrado que tem efeitos colaterais. O Márcio falou hoje que a gente tem efeitos colaterais. Esse modelo tecnológico, energético que nós estamos vivenciando, ele tem se mostrado que não é sustentável, né? Ele tem cobrado o seu preço, né? Então, ele tem se mostrado um modelo que está saturando o meio ambiente, consumindo recursos demais, gerando lixo nos oceanos, nas cidades, no campo. Então, está colocando a humanidade como um todo em xeque, né? Ou seja, esse modelo ele está se mostrando esgotado. Ele cumpriu o seu papel, mas se nós continuarmos nele, a gente, né, vamos antecipar nosso fim. Então, nós temos que evoluir. Exatamente. Todo crescimento tem uma curva S. E chega lá no fim, a gente sabe. Ou você evolui novamente, vai para outra curva S, ou você começa a decair. É sempre isso que acontece na história da humanidade, projetos, tudo que a gente faça. E é isso que nós temos visto. A transição entre os modelos, né? A gente tinha aqui o modelo industrial, energético, igual o Luiz estava falando, desde o século XIX, início do século XXI, mas nós estamos aqui, ó, né? Aqui. Nós vamos nos paralisar aqui ou nós vamos evoluir para o novo modelo? E quando a gente fala dessa evolução para o novo modelo, quando a gente estava aqui, ó, nessa subida, e nós chegamos aqui com a evolução tecnológica, inovação, nós começamos a sentir o tempo passar mais rápido, né?
Quem não sente aqui que o tempo parece que passa mais rápido, né? Ele só passa mais rápido porque a gente tem mais informação. Se a gente tivesse sentado numa área rural, né, que não é nem talvez com um bom projeto agrícola, só rural, parado debaixo de uma árvore, você ia sentir que o tempo parece que leva tempo para passar, né? Mas aqui não. Aqui o tempo passa rápido, as coisas são muito rápidas. Aí veio o nome do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Só que isso já ficou para trás, né? Por quê? Porque virou bunny, né? Já até ouvi alguém falar e virou bunny. Por quê? Porque a evolução do VUCA ele evoluiu tanto que virou bunny, né? Por quê? Porque nós estamos aqui, ó. Aqui nós estamos exatamente quando você tem essa transição. O mundo bunny é um mundo que ele é um mundo então frágil, né? Brittle, né? Ele é um mundo que ele é assim, onde as pessoas são ansiosas, né? O A do bunny é a ansiedade. Eu sou ansioso. Talvez alguns aqui também sejam, né? Eu fico vendo esse slide parado aí, eu já estou pensando na minha mente quando que eu vou mudar esse slide. Porque eu tenho essa ansiedade. Os nossos clientes também. A pessoa com quem a gente trabalha também. E por isso que pedem que o projeto tem que ser mais rápido, né? Não é verdade? É natural. Somos ansiosos. E isso faz com que o mundo seja não linear. Vai ter vacina, resolvido. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é linear. E se torna incompreensível o mundo. Nós estamos exatamente nesse momento aqui. O mundo está indo para um novo modelo, onde ele necessita de inovação em tecnologia, processo, um novo paradigma e agilidade. Um de cada vez? Não, tudo ao mesmo tempo. Porque um de cada vez foi o que fez a gente subir na curva anterior. Na curva anterior nós subimos primeiro com o quê? Com eficiência. Veio Ford, veio Sloan com a GM, veio Toyota. Começou com eficiência, não foi assim? Depois começou com o quê? Depois começou com agilidade, que foi quando se começou a falar mais sobre toda a indústria de TI. Né? Teve até aquela história do bug do ano 2000, olha que maravilha, né? Naquela época descobriram que realmente tinha um problema muito grande na época de tecnologia e fizeram um manifesto ágil naquela época, por causa disso. Aí começou com agilidade, na virada do ano 2000. E aí depois, quando eles começaram a trabalhar muito bem na área de agilidade em indústria de tecnologia, aí surgiram todas essas grandes de tecnologia, não é? Alphabet com Google, Meta com Facebook, com Instagram, com WhatsApp, Apple. E então nós já falamos das três coisas, né? Já falamos de eficiência, já falamos de agilidade e que levou à inovação. Você não consegue ir para outra curva só com uma dessas coisas. Uma dessas coisas foi que uma sobre a outra fez nós chegarmos onde nós estamos. Nós precisamos agora usar os três. É isso que nós precisamos aqui. Nós precisamos ir para esse novo modelo, aonde a gente espera chegar lá, igual teve na palestra agora falando isso, né? Desejamos chegar a um mundo onde até mesmo em relação à alimentação se alcance isso, mas para isso precisamos algo. Então, na verdade, a gente tem um conceito, né, da gente fazer um caminho, mas entender os fundamentos e a origem para que a gente faça esse caminho. Então, o que o Adélio referenciou? Foi um desafio que a gente teve que entender o cenário macroeconômico que estava sendo, nós estávamos sendo impactados. E não só construir um artefato ou um modelo sem ter esse entendimento. Então, a gente teve, através daquela documento anterior, um entendimento claro que a gente precisava fazer algum movimento em termos de aplicabilidade
de gestão empresarial. Então, isso daí nos deu mais incentivo para a gente desenvolver esse conceito. Hoje em dia, além disso, já tem outras situações que estão demandadas pela área de negócio. Aí o Adélio eles vão falar. Bom, só para... A gente começou falando do modelo saturado. Então, nós já estamos vivendo nesse início da nova curva S, né, onde está se buscando, a gente está no início, então nós não temos as respostas ainda, mas nós já vimos alguns sinais, alguns caminhos possíveis de uma nova matriz tecnológica e energética sustentável, né? Um outro ambiente de negócios onde se preocupa também com a questão ambiental e com a questão social. Hoje está todo mundo incomodado com a fome no mundo, com a fome nos países, com a desigualdade que existe, né, na sociedade. E as empresas e os governos e as pessoas estão buscando, cada um dentro daquilo que é possível, fazer a sua parte, né? Então, hoje está inserido na discussão, hoje de manhã nós falamos, antes do café nós falamos, né, que as empresas buscam o seu lucro, essas coisas, mas o que tem se mostrado é que se a gente não tiver uma sustentabilidade, uma questão de justiça social e uma sustentabilidade ambiental, esse lucro ele não vai se manter, né, e a nossa sociedade como um todo não vai se sustentar. Então, é uma questão de sobrevivência, né? O negócio ele é muito pragmático, então a gente tem que entender isso também. E ele está buscando, né? E agora nós temos ouvido muito falar do ESG, né? As grandes empresas hoje estão estruturando as suas estratégias, estruturando os seus negócios para que elas tenham, né, uma questão ambiental, né, de compensação, de redução do impacto ambiental, uma contribuição social, seja para os seus colaboradores, fornecedores, a sociedade, né, no seu entorno, e a questão de governança, né, a questão de estar, né, dentro da lei, né, anticorrupção e cumprindo, né, e tendo sistemas de gerenciamento transparentes, justos, etc. Então, hoje isso está na pauta, eu acho que é algo que veio para ficar e vai dar o tom hoje de como as empresas vão se nortear no futuro, né, e isso nos dá caminhos para nós podermos, então, voltar a um outro modelo que é mais sustentável. E quando nós falamos dessa evolução, nós vemos nesse gráfico bem esse histórico dessa evolução, né? Aqui no final do século XIX, início do século XX, aqui nós vemos essa primeira curva aqui, que é a taxa de inovação, o quanto que veio aumentando cada vez mais, né? Nessa época aqui, a taxa de inovação não era tão elevada quanto é hoje, né? Hoje em dia, todo dia tem um monte de aplicativo novo, um monte de oportunidades. Na primeira palestra hoje falou, né, que cria-se até uma síndrome para quem tenta ficar antenado com tudo, né? Mas aqui nessa primeira parte do século XX, o que acontecia não era nessa velocidade. Então, o foco grande, qual que era para se diferenciar? Eficiência. Porque dava tempo de eu trabalhar um processo, porque esse processo ele não ia mudar tanto em termos de o que eu tinha que fazer de entrega. Quem faz televisão, tá? Quanto tempo televisão foi com tubo de imagem? Décadas. Depois, ela começou com tela de LED. Opa, já foi mais rapidinho, né? Agora nós vemos como que avançou rapidamente essas tecnologias, como elas avançaram. O que acontece? Se você tinha tempo, porque as coisas não mudavam. Então você tinha que trabalhar onde? Para você se diferenciar? Você trabalhava em eficiência. Ótimo. Com isso você reduzia custo, melhorava a qualidade, você era diferente. Você ganhava do seu competidor. Muito bem. Começou a ter mais inovação? Não necessariamente eu ser só eficiente eu ganho, porque o meu competidor lançou algo que é inovador e começaram a comprar dele. Poxa, eu vou continuar vendendo telefone, que é para telefone fixo, eu vou ser extremamente eficiente em produzir telefone fixo. O que vocês acham que vai acontecer comigo? Não vai adiantar tanto, né? Não vai adiantar tanto. Não adianta só você ser eficiente, você também teve que começar a ser eficaz. A diferença de eficiência e eficácia é a seguinte, né? Eficiência é eu fazer algo bem, né? Aquilo que eu for fazer, eu vou fazer bem.
Eficácia é eu fazer o que eu devia fazer o certo. O que começou a acontecer é que, graças a tanta inovação, às vezes aquilo que eu fazia antes deixou de ser o certo, porque começaram a achar que o certo é o novo lá que o outro vendeu. E está certo, né? As pessoas queriam o novo. Então, eu tenho que trabalhar hoje com eficiência, porque eu preciso de eficiência, igual falou na primeira palestra, não tem como não ter eficiência, mas eu também preciso de inovação ao mesmo tempo. Então, eu preciso de eficiência e eficácia, ou seja, saber onde é que eu vou trabalhar. Quando eu somo os dois, eu tenho efetividade. E essa turbulência aqui de opções é o que gera esse nosso mundo VUCA-BANI, que está até descrito aqui, aquilo que a gente tinha acabado de falar antes. Esse é o nosso novo normal, não é? E se a gente quiser vencer nesse novo normal, eu tenho que ter efetividade. Efetividade é eficiência, é inovação, e eu tenho que trabalhar nisso com agilidade, senão eu fico para trás. Eu preciso de tudo isso. Eu não posso ficar só com uma dessas pernas, né? A Tesla foi a empresa do futuro por anos, né? Era a empresa do futuro, empresa do futuro, empresa do futuro, e nunca era a empresa do presente. Por quê? Porque ela, apesar de ser extremamente inovadora, nos seus primeiros anos, ela não era eficiente em entregar o número de carros que tinha que entregar. Eles tinham o parque montador de carro, o primeiro parque deles, na Califórnia, que tinha o maior número de robôs, e tem, por metro quadrado de uma indústria automobilística. Inovação total. Mas eles não eram eficientes. Só quando eles começaram a juntar a eficiência com o que eles já tinham de inovadores e ágeis, eles tiveram o resultado e viraram a empresa do presente. Eles são hoje aqueles que valem 3 vezes o valor de mercado da segunda maior empresa automobilística. Sendo que antigamente as 2 primeiras ficavam brigando por percentuais, né? Uma era 2% maior que a outra, 1%, eles são 3 vezes mais valor de mercado. Porque souberam trabalhar bem dentro desse novo normal. Trabalhar com eficiência, inovação e agilidade ao mesmo tempo. E, então... Trazendo aqui uma reflexão, né? O Zygmunt Bauman, que escreveu o livro lá da modernidade líquida, ele fez uma definição bem interessante desse nosso momento, né? Que ele fala que a mudança é a nossa única coisa permanente, né? E a incerteza é a nossa única certeza. Os gregos já tinham falado algo parecido lá atrás, mas essa frase, acho que ela resume muito bem o nosso momento, né? Que é uma realidade líquida, as coisas se desfazem, as coisas se... né? Elas têm uma outra dinâmica que nos obriga a nos ajustar e nos adaptar. Então, o novo normal é isso, que a mudança vai estar acontecendo o tempo todo, ela vai ser permanente, e nós não temos certeza de nada, como é que vai ser o futuro, qual vai ser a próxima tecnologia que vai dominar o mercado, qual vai ser... né? Nós temos indícios, temos, né, uma série de caminhos, mas não temos certeza de nada. Exatamente. Isso gera uma outra pergunta. Opa. Ah lá, a pergunta. Vamos trazer, voltando aqui, como é que fica a gestão? Então, vamos trazer para a nossa realidade, porque a gente fez toda essa introdução mais para contextualizar, porque né, para ficar mais fácil entender, porque está difícil hoje gerenciar um negócio, ser um empreendedor, ser um gestor, ser um profissional. Não está fácil, né? Porque não sabe para onde ir, para o que está acontecendo. E a gestão, né, que eu acho que o Congresso ele tem essa intenção de ser um momento de reflexão, de a gente discutir, ver tendências, ver o que está acontecendo, né? Como é que vai ser a gestão? Qual é o contexto dela nesse momento? Né? Não tem uma resposta, está em branco ali. Vamos procurar isso junto. Essa é a ideia. Mas, quando nós falamos de gestão, uma primeira gestão óbvia que vem é como é que nós fazemos a gestão das nossas melhorias, inovações, projetos. Essa é uma primeira óbvia, né? Para essa primeira óbvia, não está tão difícil responder, né? Esse aqui é um gráfico baseado na matriz de Stacey, né? Nessa matriz de Stacey você tem 4 áreas, simples, complicado, complexo e caótico.
Essas 4 áreas, elas estão relacionadas especialmente com a questão de relação causa e efeito, tá? É o jeito mais fácil da gente explicar isso daí rapidamente. De que maneira? Simples significa que é fácil eu chegar na conclusão de por que aconteceu isso ou o que eu devo fazer. É o projeto, como já foi dito hoje, o projeto Nike, Just Do It. Então, coisas que são mais fáceis de você identificar as razões dos porquês, tá? Agora, quando eu necessito mais análise, mais ferramentas, talvez ferramentas estatísticas, mais matemática, eu comecei a chegar num mundo mais complicado, né? Então, tem mais variáveis, eu preciso encontrar quais são as variáveis críticas para trabalhar nas variáveis certas. Então, é um mundo mais complicado. E existe também o complexo. Complexo, eu tenho mais variáveis ainda. Mas eu tenho ainda um diferencial nisso, não é só questão de mais variáveis. Eu tenho o ser humano envolvido. Aqui, no complicado, eu falei de matemática, falei de coisas exatas. Eu fiz um algoritmo, eu fiz uma equação, ela se mantém. Como é que você calcula um avião? Ué, calcula o avião continua funcionando. Ele se mantém, as equações continuam a funcionar. O ser humano, eu faço um aplicativo esse ano de sucesso. Alguém acredita que daqui 3 anos o mesmo aplicativo, se não tiver nenhuma versão nova, ele está de sucesso ainda? Não precisa nem 3 anos. Né? O mundo complexo é esse, onde nós temos a parcela do ser humano afetando muito isso daí. E ele necessita, então, que você faça experimentos para você saber como hoje ele está. Você precisa fazer provas, testes. E conforme você tem os resultados, você vai para um lado ou vai para o outro. Hoje é a verdade tal coisa, amanhã talvez seja outra verdade. Então, como que a gente trabalha, como é que a gente trabalha na questão de gestão de projetos, melhorias nesses ambientes? Bom, primeiro, o caótico não tem projeto, né? Se começar a pegar fogo aqui, ninguém vai começar a sentar, né? E vamos analisar por que começou o fogo, né? É bom apagar o fogo primeiro. Então, caótico não tem projeto, né? Se a gente tem alguma coisa simples, basta uma best practice, né? Talvez até, às vezes, põe um mural onde você coloca as ações que estão em curso, as melhorias que ficaram para ser efetuadas. Quando eu começo para um mundo mais complicado, talvez comecei a usar semanas Kaizen e VSMs, né, Value Stream Map. Talvez eu comece a colocar um acompanhamento de como estão essas minhas ações de uma maneira mais detalhada, né? Isso daí tem avançado dessa maneira, alcançamos tal métrica, né? Eu começo a ir mais além. E se o meu projeto ele é um projeto mais significativo, com mais variáveis, eu talvez vou utilizar um PMBOK, um Prince, né? E se é um projeto que ele está muito nessa área aqui, onde eu tenho inovação, ó, essa área é a área da inovação. Se eu estou num projeto aqui, sem dúvida eu vou precisar de modelos ágeis. Modelos ágeis, uma contextualização primeiro, quando eu falo de ágil envolve velocidade, não tem dúvida. Mas muitas vezes, os países onde a língua é latina, a gente fala de ágil, a gente lembra de velocidade, a primeira coisa. Países de língua inglesa, alemã, não é isso que vem na mente. Olha que interessante, a definição no dicionário português do que é agilidade é habilidade de mudar a direção quando se está em movimento. Está mais relacionado com flexibilidade do que só com velocidade. Um exemplo interessante, jogador de futebol. Eu tenho um jogador de futebol que é quase um maratona, um corredor de 100 metros raso. Ele corre que é uma beleza. Não faz um gol, não passa uma bola. Vocês chamariam essa pessoa de ágil? Não, né? Eu chamaria de ágil aquele que sabe correr com a bola, driblar, passar a bola, marcar gol. Quando vem o outro, ele sai para lá, sai para cá. Isso é ágil. Então, a agilidade faz com que você, num ambiente como esse, que você tem mudanças, você consiga
ir para um lado e ir para o outro, na velocidade adequada. E esses métodos ágeis pressupõem isso, nos dão essa habilidade para a gente fazer essas provas e mudar a direção. Então, isso começou a cada vez mais ser importante. Por quê? Porque começamos a ter mais inovações, começamos a ter mais oportunidades para fazer isso. E o mercado começou a mudar. E eu precisei começar a ser mais ágil. Então, cada vez mais isso se tornou importante. Tanto importante que a 7ª edição, por exemplo, do PMBOK, envolve conceitos ágeis. Não é só mais o waterfall, envolve conceitos ágeis. Por quê? Porque o mundo evolui, e nós precisamos disso. Então, quando a gente fala de realidade de gestão de projeto, a gente vê que, mesmo nessa realidade, temos evolução. Até o case do PMBOK, que evoluiu muito bem, excelentemente, para a nova realidade. Então, isso é o que nós vemos aí com essas metodologias, entre aspas, tá? Eu falo entre aspas só para poder falar metodologia de uma maneira mais fácil. Nem tudo que está aí é metodologia. Então, o que aconteceu com as metodologias, Luiz? Elas estão evoluindo também, né? A gente já tem visto dentro dessa busca, né, como é que te adapta, porque nós temos também modelos clássicos de planejamento estratégico, temos modelos clássicos de melhoria de processo, etc., que tem sido útil e é a base, né, de todos os gestores na sua condução. Mas a gente tem visto, por exemplo, na questão estratégica, já, né, o planejamento estratégico com o Best Scorecard, gestão por diretriz, o Roxin, nós temos incorporado agora o OKR, né, e o Canvas, ou seja, só para citar duas aqui que veio e elas combinam muito bem, complementam muito bem, né, nenhuma substitui a outra e elas estão se harmonizando. Então, a gestão também já está se movimentando e se ajustando para se adequar a essa realidade, né, complexa que exige da gente mudar o tempo todo. Então, não dá mais fazer um plano estratégico de 5 anos e ficar preso nele. Temos que fazer 5 anos, não dá para parar de fazer, só que a gente não pode ficar preso a ele, nós temos que ter, talvez, um OKR trimestral para ir ajustando o percurso, revisando o plano todo. O plano estratégico, hoje, ele precisa de agilidade. Ele não é mais tão estático, porque antigamente você fazia um plano de crescimento de seu maior mercado em 10 anos, e você seguia o plano em 10 anos, você podia chegar lá. Hoje, esquece, não funciona assim mais. Eu posso até ter essa meta, mas eu vou ter que todo mês ver como é que está indo as coisas e ajustar, talvez, mais. E o Lean Six Sigma, o Kaizen, o PDCA, o Design for Six Sigma, né, e outras metodologias que foram citadas hoje, também, elas têm ajudado muito. Né? Mas os métodos ágeis, né, a forma de trabalhar em equipe com o squad, o MVP, o conceito de lançar um produto para teste, e o Design Thinking também já estão trazendo para nós outros olhares e outras formas de fazer a melhoria, de fazer a inovação, de trabalhar em equipe, nos dando agilidade, nos dando velocidade, né, e maior efetividade em atingir os resultados. Então, essas metodologias, hoje, elas se agrupam bem, né? Só que exige da gente uma certa flexibilidade de saber usá-las todas juntas. Também exige de nós uma outra qualificação e uma outra postura. Não adianta mais eu saber só uma coisa. Eu tenho que saber tudo isso, e mais do que entender cada uma delas, como é que eu trabalho com elas juntas. Né? Porque elas nasceram em momentos diferentes, com focos diferentes, mas elas têm a mesma objetivo, a mesma natureza. Dá para integrar. Exatamente. E esse ponto que o Luiz colocou é fundamental. Nós aqui, se nós não soubermos como juntar as coisas, quem vai saber? Não é? E se exige de quem trazer esse norte? De nós, né? Nós é que podemos trazer esse norte, né? Se eu trabalho com um projeto, sei lá, Lean Six Sigma, e eu não sei como trabalhar com agilidade, porque esse projeto está demorando 6 meses e o mercado mudou, e eu não sei o que fazer com esse projeto. Eu vou ter um problema. Se eu também só sei trabalhar com Design Thinking, e eu, no final, entrego uma inovação que não se sustenta porque o processo não tem eficiência. Adiantou muito? Não adiantou. Não é? Então, se eu não souber trabalhar com todas essas metodologias, mais uma vez, entre aspas,
eu vou ter dificuldade. E onde eu estiver também vai ter dificuldade. Então, isso gera novas características nas empresas. Precisamos dessas novas características, né, Luiz? Então, eu acho que essas metodologias, tudo que a gente falou agora, ela traz novas competências organizacionais, novas competências gerenciais, novas competências profissionais, né? As empresas hoje, elas têm buscado uma diversidade maior, né, das suas equipes e das suas áreas de conhecimento. Hoje a gente encontra equipes que traz um filósofo, traz uma pessoa de design, traz uma pessoa com uma visão humana, né? Então, a gente não está só uma visão técnica das coisas, né? A diversidade aqui, a questão também não é só a diversidade de raças, etc., mas é uma diversidade também de conhecimento antagônicos, às vezes. Né? Para poder inovar, se a gente não, a gente vai ficar preso em paradigmas, né? A gente precisa estar conectado e integrado. Hoje em dia, né, nós temos excelentes ferramentas que nos conectam, né, permite comunicação fácil, ágil, contínua, né, as pessoas estão conectadas. Isso a gente tem que saber usar, tem que amplificar, porque as soluções elas precisam ser urgentes, as mudanças são rápidas. Se a gente não comunicar e não estiver bem conectado e integrado, a gente não vai achar a resposta, porque as respostas não vêm fácil, mas quando a gente põe muitas pessoas pensando e agindo e estando na linha de frente, a gente consegue achar caminhos, né? Vamos precisar de criatividade, as coisas mudam muito rápido, né? O que funciona hoje não funciona amanhã, então não adianta a gente ficar apegado, né, aos paradigmas passados, a gente tem que ter aquele desprendimento de buscar formas mais criativas e inovadoras de fazer as coisas, né? Os meios não interessam. A gente pode jogar fora e trocar por outros, se aparecer algo melhor, né? Então, a gente tem que ser criativo, buscar. E temos que aprender o tempo todo, né? Não dá mais para a gente... Já há algum tempo já está assim, né? Mas cada vez a gente tem que conseguir trazer novos conhecimentos, né? E o Márcio colocou muito bem hoje, né, quando ele falou, a gente tem que saber tudo, a gente tem que fazer tudo, não. Se a gente estiver bem conectado e com uma equipe diversa, a gente vai estar aprendendo um com o outro sem eu precisar saber de tudo. Mas coletivamente, sabemos de tudo. Nós aqui somos um exemplo disso. São 3 empresas que têm uma rede colaborativa para criar um conceito e colocar no mercado. Não é nenhum de nós isoladamente que fez, né? Então, a gente precisa trabalhar com essa questão de outros formatos de trabalho, outros formatos de você conseguir criar e tocar os seus negócios. E como é que fica a agilidade, Adélio? Então, a agilidade, nós já falamos um pouquinho da questão do conceito da palavra, né? E aqui a gente vê bem essa questão da agilidade, né? Agilidade é isso que esse carro está fazendo, né? Hoje, na primeira palestra, falou, né, sobre a questão dos projetos, perguntaram de projetos grandes, alguém perguntou de projeto grande, não sei se foi por aqui, né? Então, Enis perguntou de projetos grandes, né? Quando você fala de métodos ágeis, normalmente você fala do quê? De sprints, né? Se eu estou falando de Scrum, eu falo de sprints, que são pequenos, as equipes são pequenas, e graças a isso eu consigo ter agilidade, né? Vocês veem que aqui, nessa figura, eu não tenho 1 quilômetro no que esse carro está percorrendo fazendo isso, né? A pessoa vai ficar até com o cérebro meio maluco, né? Não dá, né? O que significa? Significa que por isso que os projetos, muitas vezes, começam a ser cada vez mais curtos. Porque quem de nós, se soubesse que eu vou mudar daqui a 2 meses da casa que eu estou, do apartamento que eu estou, e eu ia iniciar uma reforma agora que dura 3? Ninguém. Não faz um sentido. Eu vou começar uma reforma que dura 3 meses numa casa onde eu vou morar mais 2 meses. Não faz sentido nenhum. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, às vezes, o projeto ele é tão grande que, quando for feita a entrega dele, o mundo ao redor dele mudou. E ele não serve para mais nada. Já foi embora. Então, a gente tem que ter a habilidade, essa agilidade de entender o tamanho dos nossos projetos, colocar as equipes para trabalhar nisso daí, porque as pessoas elas não ficam só batendo na nossa porta porque quer agilidade, porque quer rapidez, porque elas só são ansiosas. É porque, na realidade, elas têm vivenciado um mundo que muda. E elas estão ansiosas por isso. Então, como que nós conseguimos reagir a isso? Só se nós tivermos método para fazer isso. Quem está dirigindo esse carro tem um método para fazer isso. Eu não tenho tanta habilidade, né? E, por isso, nós temos que ser adaptativos, né? Isso está relacionado com essa agilidade, né? Como é que a gente faz isso, né?
Só se eu tiver método, não é ao acaso que isso vai acontecer. E conforme nós trabalharmos com todos esses conceitos, nós começamos a ter uma rede colaborativa, uma organização que pensa muito maior. A gente começa a buscar, igual o Luiz comentou agora, eu começo a buscar quem tem a tal competência que eu necessito. E você junta as pessoas e você começa a trabalhar de uma maneira muito mais sinérgica dentro de uma organização. Por quê? Porque dentro da organização você passa a não ter necessariamente a pessoa que sabe inovação, a pessoa que sabe eficiência e aquele que trabalha com agilidade. Não, você começa a ter uma organização que faz tudo isso e as pessoas sabendo fazer todas essas coisas. Isso é você trazer uma ambidestreza para as pessoas. Né? Isso aí é interessante, hein, Clóvis? Então, eu costumo dizer para alguns que eu tive a oportunidade de comentar que eu acho que esse slide devia estar na recepção de todas as empresas. É o seguinte, a gente tem que pensar que o profissional da organização, que daqui para frente ele vai ter que ser um profissional ambidestro. Ele vai estar pensando em eficiência, inovação. Não ser um profissional excludente, mas ele ter essa visão para que ele chegue no momento que ele gere um resultado dessa flexibilidade, né, que o Adélio bem traduziu, que é a tradução mais assertiva da palavra agilidade. E às vezes a gente se cai em determinadas situações de contextualizações equivocadas e vai para um caminho equivocado. Então, aqui a gente procurou passar para vocês não uma visão técnica, porque vocês são os especialistas. A gente procurou passar para vocês uma visão de mercado, uma visão do que está batendo na nossa porta. O que a gente precisa ter atenção? Então, essa ambidestreza, ela vai propiciar a organização ter essa fluidez. Agora, não dá para você querer fazer do dia para a noite, ter essa ambidestreza. É fácil? Não é fácil. Tem, que nem o Adélio referenciou, tem os feudos. Tem minha área que é tal, de tal metodologia, tem outra área que é de tal metodologia, não pode integrar, tal, tem essa parte feudal. E tem a parte de conscientização e capacitação. E tem um maior desafio ainda, que é como é que você externa todo esse cenário que vocês já devem estar processando aí em batch para os seus executivos. Olha a complexidade de você começar a externar esse novo mundo para os executivos da sua organização. Porque, conforme já foi referenciado aqui, um programa de transformação numa organização dessa magnitude, ele não consegue ter uma assertividade e um resultado se não tiver os executivos como os sponsors, como os apoiadores e como as pessoas que acreditam. Olha, a gente tem algumas experiências, casos reais, a gente tem aplicado esses conceitos em empresas e posso falar para vocês, está dando muito resultado. Muito resultado. Primeiro momento, o corpo executivo, mais um conceito, um modismo, tal. Aí quando começa a ver dinheiro na mesa sistemicamente, o cara fala, opa, tem alguma coisa aqui. Então, um exemplo, uma organização começou com um time pequeno, aí começou a dar resultado, os outros executivos levantaram a mão e falaram, eu também quero.
E eu vou falar uma coisa para você, só para complementar, Adélio. Eu acho o seguinte, o futuro da nossa profissão não é ser um elemento excludente, apartado. Vocês têm que pensar o seguinte, vou dar um exemplo. Um gerente de banco, para ele ser gerente de banco, ele tem que fazer uma prova no Bacen, senão ele não pode ser gerente de banco. Por que não um gestor, para ele ser gestor, ele não tem que ter uma certificação nessa área de projeto, na área de processo? Por que a gente não gruda esses conceitos de eficiência e inovação dentro da carreira do gerente de procurement, do gerente de finança, do executivo A, B? Eu acho que é isso que é um caminho. Eu vejo, pelo menos pessoalmente, que é um caminho não ter aquela área apartada com os belts, black belt, master black belt. Precisa ter um corpo especializado? Precisa, mas eu acho que é uma mensagem que eu queria passar para vocês. Adélio? Na realidade, essa mensagem é mais ou menos assim, ó, né, que o Clóvis está tentando passar. Talvez a maioria de nós, né, nas nossas empresas aí, tem a questão de segurança como algo importante. Não é? Muitas empresas têm a questão de segurança algo muito importante. E a segurança pertence a quem? A todos, né? A cada um, né? Então, a utopia da nossa área é que todos consigam pensar da maneira com que nós pensamos, que inovação, eficiência, agilidade pertence a todos. É isso que a gente deseja que ocorra. E quando a gente fala, então, desse mundo, né, que nós comentamos, né, ele foi evoluindo, né? Veio desde aquela época, né, isso aqui, né? E o que ajuda a sustentar para a gente poder ir nesse mundo de eficiência, inovação e agilidade? Se a gente souber trabalhar coisas híbridas. Se a gente souber trabalhar coisas híbridas com inovação, eficiência e agilidade, isso nos impulsiona através de organizações ambidestras, igual nós temos com essas que nós comentamos, que são organizações ambidestras, quando a gente fala de Tesla, quando a gente fala de Alphabet, quando a gente fala de empresas como Apple, e, por fim, ter uma organização que pensa. Então, a gente vai saltar dessa curva para outra, ou a gente vai declinar? Para onde a gente vai? A gente precisa de tudo isso, né? E aí é que vem esse modelo híbrido. Modelo híbrido, então, né, na matriz aqui, né, a gente tem aí gestão de projetos, a gente tem essas, aqui, eu vou simplificar, tá? Vou chamar tudo de metodologia só para ficar fácil, tá? A gente tem essas metodologias, né, que elas se encaixam cada uma na sua área aí, e quando a gente fala de solução em eficiência, nós temos aí, num crescendo, essas metodologias, não é? Que elas se somam, elas não são antagônicas, elas se somam. Você soma ferramentas, você soma cultura em cima de outra, para você poder crescer em cima disso, até que você chega em algo que é puramente de inovação com design thinking, mas igual nós comentamos, não adianta eu só trabalhar hoje com inovação, não adianta eu só trabalhar hoje com eficiência, nem só com agilidade, porque eu não vou saber agilidade em relação a quê. Eu preciso juntar essas coisas. E daí é que vem, então, você falar de híbridos, né? Juntar essas coisas e você trabalhar com aquilo que é o mais necessário no momento que você precisa. Né? Sem ter, inclusive, a preocupação de falar, eu estou usando a metodologia A ou a B. Eu uso aquilo que foi necessário no momento correto. Né? E tem uns fundamentos aí, quando a gente fala do modelo híbrido. Bom, então a gente tentou trazer aqui o melhor de cada metodologia, né, para fundamentar, ou seja, ter um método que traga a forma de desenvolver projetos com mais eficiência, né, que resolva problemas e atinja suas metas com a máxima eficiência. O que é isso? Qual o menor tempo possível que a gente consegue fazer e usando o mínimo de recursos? Foi falado hoje, cada vez mais as empresas estão com estruturas mais apertadas. Né? Os executivos, os gestores têm que fazer a sua atividade diária, têm que fazer projetos de melhoria, têm que atingir suas metas. Então, nós temos que ser eficientes, conseguir maximizar o recurso. Então, a gente não tem muito espaço para, né, errar, tem que ser eficiente, ter metodologias realmente de alto impacto, né? E outra questão que os métodos ágeis trazem é como é que eu faço para ter
melhorias e inovações durante o projeto, né? Não esperar, nos métodos clássicos demorava lá, pensar no DMAIC, né? Na quarta etapa que eu ia fazer as melhorias, né, que poderia levar meses, e aí gera impaciência, né, dos gestores. Como é que eu faço para entregar melhorias e inovações durante todas as etapas do projeto, desde o começo dele? Bom, aqui é só para exemplificar, né? Porque quando você começa um projeto, e a gente vai usar aquela representação da árvore com frutas maduras, né, muito conhecida, então ela facilita muito o entendimento da estratégia de conseguir entregar melhorias durante o DMAIC, né? Ou seja, na fase do Define, eu já consigo, entendendo o projeto, eu já consigo enxergar algumas melhorias, né, e entregas que são ainda iniciais e pequenas, talvez, né, mas eu já consigo fazer uma primeira entrega de ganhos e melhorias no processo, né, naquele projeto. Indo para a fase de Measure, a mesma coisa. Eu já consigo também, durante a medição, já fazer melhoria. Na parte analítica, novamente, vou fazer melhoria e vou continuar colhendo as oportunidades que estão identificadas. E no Improve, né, aí eu já consolido tudo, finalizo o processo. E na fase de controle, acho que a preocupação aqui é como é que eu faço para continuar melhorando o meu processo, mesmo depois que o projeto atinge. Eu não tenho que parar de melhorar, eu tenho que continuar melhorando o meu processo de forma contínua, né, nem que seja incremental. E você quer falar aí, Adélio? Um detalhe interessante, né, que quando a gente avança aqui, igual nessa ilustração, para eu coletar essas frutas que estão aqui, eu preciso de mais ferramenta, né? Preciso de uma escada, alguma coisa, né? E é exatamente isso que começa a acontecer ao longo de um projeto, né? Você vai precisando de cada vez mais ferramental, e talvez mais ferramental, ou seja, de Lean Six Sigma, ou seja, ferramental de Design Thinking, você vai necessitar desses ferramentais. Coisas primeiras você já começa trabalhando antes. Bom, então, vamos lá que a gente já estourou o tempo. Para poder fazer essas melhorias, né, criou-se o ciclo iterativo, né, onde você parte uma etapa de identificar as oportunidades de melhoria, entender as variáveis, entender as causas, fazer uma priorização e uma implementação, né, com os métodos ágeis. Então, o ciclo iterativo, na verdade, o que a gente está fazendo é um duplo PDCA, um PDCA ao quadrado, né? O DMAIC é um PDCA, e nós estamos fazendo um PDCA dentro de cada etapa do DMAIC, né? Então, a gente faz um ciclo de melhoria dentro do Define, um ciclo de melhoria, né, que é o ciclo iterativo. Então, a gente identifica, prioriza e implementa as melhorias em cada etapa. Adélia, vem na próxima que aí fica mais fácil entender. Então, quando você tem isso daí, na realidade, você começa a utilizar aquelas 3, entre aspas, que eu falei, metodologias. Porque para você identificar, você precisa de metodologias de solução. De solução em quê? De solução em eficiência, que ou você vai encontrar o que você tem que fazer para aumentar a eficiência, ou metodologias de solução em inovação, que você vai te responder o que você tem que fazer em inovação. Então, você tem que identificar primeiro as suas oportunidades. Então, você vai utilizar Lean Six Sigma, Design Thinking, e depois você vai fazer priorização e implementação. Aí entram métodos ágeis e Scrum. Então, você identificou o que você pode fazer, você começa a priorizar e implementar. E isso você pode fazer a cada etapa. Eu encontrei alguma coisa, eu cheguei a alguma solução de eficiência e inovação, alguma delas eu consigo já fazer uma entrega dela? Eu já posso olhar isso daí? Claro que eu já posso olhar. É só eu ter a agilidade suficiente para fazer essa avaliação e fazer já uma entrega. E isso faz com que os nossos gols aconteçam ao longo do jogo, né? Não precisa esperar 47 do segundo tempo para marcar gol, né? Marca gol antes, né? Deixa a torcida mais contente, né? Todo mundo fica feliz, né? E a gente vai embora, né? E consegue mais resultados, né? Porque os resultados vieram antes. Então, aí a gente vê como que você pode alinhar Lean Six Sigma, Design Thinking e métodos ágeis. E isso você consegue fazer dentro de qualquer etapa do DMAIC, né? E assim a gente consegue chegar nessa jornada de sucesso. Então, conforme o Adélio referenciou, a gente, que vocês sabem muito bem, a gente era refém dos famosos quick wins esporádicos. Esse modelo aí, ele força em cada etapa ter quick win. Então, por isso que dá muito resultado.
Porque você tem um modelo sistêmico estruturado para o cara dar entrega. Então, e isso daí também ajuda, como foi comentado aqui, fazer um contraponto desse mundo que a gente está vivendo. Então você tem agilidade, você tem flexibilidade, você tem resultado. Então tudo isso daí gera, imagina uma organização, o estresse da organização começa a baixar, porque começa a estar a coisa fluindo de uma forma estruturada, não experimental e sistêmica. Então isso daí, dentro de uma organização que vocês vivem o dia a dia, é ouro, gera tranquilidade. Poxa, o executivo participou do Tollgate do Define, ele começou a ver que tem resultado. Aí ele foi para o outro Tollgate do Measure, pô, teve mais resultado. Então, tem um monte de detalhes que geram essa tranquilidade e esse modelo de teamwork, ou seja, é aquilo que eu comentei aqui, o gestor começar a falar a linguagem do executivo e trazer o executivo também para bordo. Isso daí é uma coisa muito importante. Muito importante, parece meio simplória, mas vocês sabem que no dia a dia, se vocês não têm o apoio da alta liderança, fica muito difícil as coisas evoluírem. Exatamente. E aí a gente vê, né, então, inovação, eficiência, agilidade, né, com a flexibilidade. Nós trouxemos exatamente essa figura aí, né, para mostrar, né, que tem velocidade sim, né, mas mais que isso você tem que ter flexibilidade. Esse animal corre e muda de direção, né? E as pessoas, né, a mudança nas pessoas. E o modelo híbrido ajuda exatamente a alcançar tudo isso. Então, o que a gente quer? A gente quer que os modelos híbridos nos levem a pessoas híbridas, organização ambidestra, ágil, chegar no sucesso no mundo atual. É disso que, então, nós queríamos tratar hoje, né, e comentar aí, e queremos estar juntos nessa jornada de sucesso aí com todos vocês, não só hoje, outros momentos também, e no livro está bem detalhado todos esses passo a passo, tá bom? Inclusive como que você seleciona metodologias, aquele gráfico lá, Matriz Stace, como faz você selecionar bem tudo isso daí e entender onde é que cabe cada uma delas, tá bom? Legal. E tem um adicional que você, com o código do livro SBN, você entra no portal e tem os cases. Você tem lá no capítulo, acho que 12, tem lá o link do site, chama Modelo Híbrido, e você põe o código do livro e você tem acesso a alguns cases. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Três recados paroquiais. Primeiro, as dúvidas serão feitas, eles estarão à disposição, obviamente, do estande da Braspoort para falar sobre o livro e, obviamente, no salão aqui no foyer do nosso hotel. Não se esqueçam, pesquisa de satisfação, a pesquisa de satisfação está no e-mail de vocês, o NPS a gente precisa muito, o Congresso tem 12 anos, porque ele vai se aprimorando ano a ano, então eu peço que vocês respondam. O Open Budget, a certificação digital da participação, também estão recebendo e-mail, né? Ao final do Congresso, todo mundo vai ter o seu certificado de participação, porque vocês devem entregar isso nas suas corporações, e, obviamente, para engrandecer o currículo de todos. Foram 4 livros já, conforme a promessa, teremos um livro em cada sala. Tá certo? A partir de agora, então, toda a sala, são 3 salas, eu vou ficar na sala 1, o meu amigo Rico Vilaça, meu parceiro, vai na 2, e o Felipe Guerra, que está chegando na sala 3. Temos palestras até o final da tarde. O momento chegou, o tão esperado, vão para o almoço, voltaremos às 13h30, 13h40. Obrigado a todos, até daqui a pouco. Valeu!